Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, santo, poderoso e eterno. Quero saudar os irmãos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Leonardo está fazendo escola. Êxodo 14. Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do verso 13. Pode ser que eu não leia o texto todo, mas se na célula vocês quiserem ler até o 30, eu vou ver se eu consigo chegar até lá. Vocês podem ler do 13 ao 30. Ou aonde o Espírito ali com você. Êxodo capítulo 14, vamos ler só a partir do verso 30. Desculpe, a partir do verso 13. Amém? Eita. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Você, pastor, é bom por isso, você repete. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize ao filho de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e seus carros, e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem para os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, querido Deus. Mais uma noite que a tua igreja, Senhor Deus, te proclama, Senhor.
mais uma noite, Senhor, que a tua igreja se une em adoração e glorificação para bendizer e exaltar o teu santo nome. Senhor, mais uma noite, ó Deus, que o teu filho se coloca nesta posição, sabendo que dele mesmo ele não pode fazer nada, Senhor, porque tudo que eu tenho e tudo que sou vem de ti. Então não permita que a razão do meu coração venha aflorar mais alto do que a revelação da tua palavra. Usa a minha vida nesta noite. Há vidas que estão aqui nesta noite que precisam ouvir a tua voz, Senhor. Não permita, Pai, que nada de mim venha aflorar mais alto do que a revelação da tua palavra. Mas eu me submeto nesta noite, Senhor, juntamente com a tua igreja, a autoridade e a liderança do teu Espírito Santo neste lugar. Porque o teu Espírito Santo nesta igreja, ele é o pastor principal e nós só somos os seus auxiliares. Fique à vontade, Espírito Santo. Fala aquilo que a tua igreja necessita ouvir nesta noite. Assim nós oramos, crendo na eficácia da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu pedi para os irmãos que estão em pé aí na porta da igreja, por favor, irmãos, tomem os seus assentos, colaborem aí com o povo da recepção. Estão pedindo encarecidamente aí que você que não está de serviço na porta, por favor, procure um lugar. Se não tiver, a recepção vai providenciar aí uma cadeira para você, que você se acomode, fique bem acomodado aí para a glória de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus vivo, santo, poderoso. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida para os leitores, da Bíblia. Uma passagem que narra a trajetória de Moisés, Moisés, todos sabem, Moisés ele nasce ali no seu povo, Nasce ali no meio do seu povo. E houve uma grande perseguição naquela época, As crianças que estavam nascendo. Então, Faraó determina que todos os bebês que fossem masculinos, que fossem mortos, então ali, Faraó dá essa determinação. E a mãe, de Moisés, você sabe a história, aqueles que leem, coloca Moisés ali no cestinho, coloca no rio, e Moisés ele é pego logo como criança, pela filha de Faraó, que cria Moisés, e Moisés ele cresce ali nos ensinamentos ali do Egito ali, com todas as informações. Moisés se torna, alguns teólogos dizem isso, alguns estudiosos da Bíblia diz que Moisés se torna um grande general, porque como filho, da filha de Faraó, ele estava sendo preparado para ser o próximo Faraó. Então ele precisava ser um homem de guerra, um homem de batalha. Mas Moisés ele vai ali porque ele sempre soube de onde ele veio, Ele conhecia de onde ele tinha vindo, as suas origens. E Moisés sempre visitava o seu povo, ele sempre estava ali visitando o seu povo, até que ele vê, dois dos seus irmãos em briga. E ali Moisés ele vai ali e tenta separar. E no outro dia ele volta de novo e vê essa situação, até que um deles ali, que entra ali na briga, ali um soldado vai ali, egípcio ali, e tenta entrar ali na situação, e Moisés mata esse soldado. E ali quando Moisés ele vai fazer a visita dos seus irmãos, os irmãos narram isso que Moisés faz, E Moisés com medo, ele foge ali para o deserto, ele vai parar na terra de Midian. Eu vou dar só uma pincelada. Ele para ali na terra de Midian, e ali ele conhece um homem chamado Jetro, que ele era sacerdote de Midian, e Moisés ele casa com uma das filhas desse homem, desse Jetro, e ali Moisés ele começa a refazer a vida dele, até que Moisés ele tem uma visão, e diz a palavra do Senhor que ele olha de longe, ele vê uma sarça pegando fogo, a qual não se consumia. É bem conhecido até de quem não lê a Bíblia, essa passagem. E aquela situação, aquela visão atrai a Moisés. E Moisés, ele diz, me virarei e verei essa grande visão. Então ele chega lá e ele começa, o diálogo dele para com Deus. E Deus já tinha preparado o coração de Moisés, porque Moisés, ele era um escolhido. Se você vê toda a trajetória de Moisés, Moisés tipifica, até onde não pecou, o próprio libertador, como o Senhor Jesus.
Então Moisés ali, ele tem o chamado de Deus, e Deus dá essa orientação, que é aquele que procurava a morte de Moisés, que era o faraó, né? E já tinha morrido. Então Deus, ele determina que Moisés volte para lá, para que possa tirar do Egito o seu povo. E é aqui que eu começo a pregar nessa noite. Sabe, irmãos, antes de eu começar a pregar, se nós fizermos uma análise de quem era Moisés, ainda que ele foi criado aos pés de Faraó, o camarada, ele tinha tudo, né, para se tornar ali o rei do Egito, ainda que eu não sei bem se realmente ele, não sendo da origem, né, não tinha sangue, né, real, se ele poderia, mas diz alguns teólogos que ele ia entrar assim, ali para ser um faraó, não sei como seria isso, mas diz alguns que ele seria. Mas se nós começarmos a ver a trajetória de Moisés, porque Moisés, quando ele chega lá na terra de Midian, ele casa, para ele já estava tudo bem. O Egito já era caso passado. O Egito que já se passaram 40 anos, porque Moisés, ele passa por 3 ciclos de 40, né? Ele foge do Egito aos 40 anos, e ele vive na terra de Midian com 40 anos, volta aos 80, e depois ele tem uma trajetória mais com um pouco de mais 40 anos, e ele vive um total de 120 anos. Mas o que eu quero dizer é que quando Moisés, ele ouve o chamado do Senhor, ele fica meio que estático, porque Moisés não conhecia Deus. Ele fica meio que estático, e Deus começa a preparar Moisés, dizendo para ele começa a colocar empecilhos, dizendo: olha, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que eu chego lá diante de Faraó, que era o rei mais poderoso daquela época? Era o Donald Trump do tempo passado, o cara mais poderoso, o exército mais poderoso da época. Como que Moisés agora, né? Ele ali, olha, um condutor, um pastor de ovelhas, que era isso que ele fazia em Midian. Como que ele vai chegar lá e vai dizer para Faraó: deixa sair o meu povo? Ele questionando para Deus. E Deus começa a conversar com Moisés, irmãos. Deus começa a mostrar para Moisés e pergunta: o que é que tu tem na mão? Ele é um cajado. Ele, cara, joga esse cajado no chão e vira uma serpente. Essa história também você conhece. Eu quero passar rapidamente para lá. Então aqui, aonde a gente começa hoje a pregação dessa noite, é onde Moisés se depara com uma situação muito complicada. Ele já foi lá para o Egito, já teve as 10 pragas, Moisés já saiu lá do Egito. Agora Moisés se depara com uma perseguição. Agora Moisés, depois de Faraó ter libertado o povo, deixado o povo sair, ele sai, né, pro deserto junto com o povo, para levar o povo para um lugar onde Deus já tinha pré-determinado que neste lugar seria um local de adoração. Mas nada seria fácil para Moisés nem para o povo. Ainda que Moisés agora, ele estava experimentando algo sobrenatural, algo que ele, nem nos melhores dos pensamentos de Moisés, ele poderia entender o que iria acontecer. Então nesse versículo 13, diz que o povo, ele começa a ver Faraó e seus cavaleiros, o exército de Faraó vindo atrás. E o povo sabia da condição de Faraó e sabia sobre o exército de Faraó. Então quando o povo, agora que não era guerreiro, aqueles caras foram escravos no Egito durante 430 anos, eles não sabiam pegar em arma, não sabiam nem como é que era isso. E eles agora estão vendo Faraó e seus cavaleiros vindo lá atrás deles. Eles começam a dizer: nós vamos morrer. Moisés nos tirou de lá do Egito, e agora Faraó está vindo aí furioso, né? Alguns jovens eu já vi falando, eu acho até engraçado: Faraó está vindo pistola atrás da gente. A gente vai morrer. Mas irmão, deixa eu começar a falar uma coisa para você. Quando Deus tem propósito na sua vida, eu não sou daqueles crentes que diz que aquele que tem promessa não morre, que esse povo aqui joga isso por terra. Eles tinham promessa e morreram no deserto. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, ainda que as dificuldades se levantem, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Porque quando Deus ele te chamou, Ele sabia das tuas condições. Foi Ele que te criou. Ele sabia muito bem quem era você, antes de você mesmo saber quem você era. Deus já sabia quem você era.
E nesse tempo todo, mesmo sem saber, Deus ele tem investido na tua vida. Ele investiu na vida de Moisés. Ele preparou a vida de Moisés. Quando Moisés chega lá na sarça, aquele processo todo, Deus chamando, irmão, era tudo uma preparação, mesmo que Moisés não soubesse. Deus ele tem preparado cada um de nós, irmãos. Então vem comigo, vamos para o texto. Então Moisés, porém, disse ao povo, quando viu todo o Egito vindo atrás dele, né, Faraó e seus cavaleiros, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estás quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O que isso me leva a crer? Moisés ainda, irmãos, ainda estava se adaptando a todas aquelas coisas que Deus o tinha direcionado, coordenado. Moisés agora ele tinha o papel de passar a fé para o povo saber quem era Deus. Porque todas as situações que Deus ele fez no Egito, ele fez através da mão de Moisés. O povo ele não foi diretamente participante, mas agora Deus ele estava dando condições ao povo de ser participante dos seus milagres. Escute isso, irmãos. Agora o povo ele ia viver dentro daquilo que era o projeto de Deus. Porque Deus, quando ele estava tirando o povo do Egito e levando o povo para a terra prometida, de um ponto A para o ponto B, o povo tinha que passar por certas coisas para que a fé dele fosse edificada. Então toda a trajetória, todas as dificuldades estava no controle absoluto de Deus, para que eles fossem forjados dentro do caráter de Deus. E é mais ou menos isso que está acontecendo na sua vida. As dificuldades que se levantam na minha vida, na sua vida. Quando Deus nos tirou do mundo, nos tirou do Egito, porque o Egito tipifica o mundo e Faraó tipifica Satanás. Quando Ele nos tirou de lá, nos dando uma promessa de uma terra, essa terra que nós vamos pisar, onde não tem morte, não tem dor, não tem enfermidade. Antes de pisarmos lá, seremos preparados pelo Senhor. A cada luta que você passa está no controle de Deus. Deus está te preparando para algo maior. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós sentimos vontade de chorar, às vezes até de desistir, mas nós não podemos fazer isso, porque aquele que nos prometeu, Ele garante a vitória. É você que não sabe o que está acontecendo, mas nada foge do controle de Deus. Moisés disse, olha, ficai quieto, e vocês verão o grande livramento que o Senhor vos dará. E estava certo Moisés, irmãos. Assim como está certo o pregador desta noite, que está anunciando a palavra de Deus, vocês verão o grande livramento que Deus há de dar sobre a vida de vocês. Porque não há diferença, o mesmo Deus que estava com esse povo é o Deus que opera hoje no meio da igreja. E vai operar infinitamente mais. Então diz a palavra do Senhor, o Senhor pelejará por vós, disse Moisés, vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel, que marchem. Nós não temos que questionar nada, nós só temos que continuar a caminhada. Se tem buraco aqui, nós vamos passar por ele, mas depois desse buraco a estrada é plana. Não é uma dificuldadezinha que vai nos derrubar, não, porque maior é Deus para nos dar a vitória, irmãos. Nós precisamos ter consciência de quem era o nosso Deus. O povo poderia dizer, nós vimos a praga lá no Egito, nós vimos como é que foi. Olha, morreu os primogênitos. Olha, foi muitas moscas, lá foi muita rã. É muito bom ver a experiência quando acontece na vida dos outros, mas melhor ainda quando a experiência é na nossa própria vida. Deus queria que esse povo fosse marcado pelas experiências, e é assim, nesta noite, que Deus quer para a tua vida, irmãos. Porque você não serve aos deuses do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua tia. O Deus que você serve é o teu próprio Deus. Foi Ele que te chamou, irmãos. É Ele que tem preparado a nossa vida. Muita gente vem para a presença do Senhor e diz assim, cara, parece que eu estava melhor no mundo. Não é isso que eles falavam? O discurso é o mesmo.
Eu vim para a presença de Deus, meu Deus do céu, o vento não para de soprar. Pô, estava tudo tranquilo, eu vim para Jesus. Parece que as coisas pioraram, só parece. Deixa eu te dar um conselho. Você chegou cheio de espinho, todo sujo, maltrapilho. O Senhor te deu vestes novas. Ele colocou uma sandália nos teus pés. Ele colocou um anel no seu dedo de autoridade, irmãos. Ele te chamou agora de filho. Mas isso não quer dizer que andar na presença do Senhor é beber água fresca e ficar embaixo de uma sombra, não. As dificuldades que você tinha e não conseguia resolver, essa dificuldade que você passa hoje, Ele está tratando para que você possa cantar o hino da vitória amanhã. Aleluia. Mas infelizmente alguns só continuam olhando para as coisas ruins. Jesus disse: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. A gente costuma, irmãos, a valorizar mais as coisas ruins do que as boas. Às vezes durante o dia acontecem coisas ruins, sim, mas acontecem as coisas boas. Mas quando a gente vai conversar com alguém, a gente geralmente entrega aquilo que foi ruim. Moisés diz: olha, vocês estão prontos para ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. E eis que disse o Senhor: e tu, desculpe, versículo 16, e tu levantarás a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Imagina a cena. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para passar a mão no teu ego, né? Inflar o teu ego, não é isso. Longe de mim tal coisa. Mas você acha mesmo que Deus nos chamou para a presença dele para a gente ser escárnio, ser zombado? Mas às vezes não é, parece que Deus esqueceu de nós, irmão. Às vezes a gente não questiona: Senhor, a tua palavra diz, cadê, Senhor? A gente só esquece que tem provações, irmãos. A gente só esquece que servir a Jesus não é um mar de rosa, não. Se Ele tem poder para que a nossa vida fosse um mar de rosa, Ele tem poder para isso. Mas você já imaginou? Olha só, eu quero transformar por modo físico, para que você entenda. Imaginou se você desse tudo o que o teu filho quisesse? Teu filho de 5 anos. Ele vai me dar 100 reais. Aí, toma, meu filho, 100 reais. Pai, eu quero 200 agora. Gastei os 100, toma aqui 200. Pai, agora eu fui lá, gastei 200, me dá 500. Toma aqui 500. Pai, eu vou sair essa noite, não tenho hora para voltar. Tá bom, meu filho, pode ir. Vai lá, cuidado. Não, tá bom, chega de manhã. Às vezes bêbado. Será que você concordaria com isso? Nem sempre o não é falta de amor, irmãos. É pelo contrário. Quem ama diz não. E às vezes nós fazemos birra com Deus porque Ele diz não. Mas isso não quer dizer que o não de Deus significa que Ele não vai prover. Você está enganado. O não de Deus, muitas das vezes, é para ti, para forjar o teu caráter. Porque nós viemos, às vezes, para a presença de Deus muito mimadinho. Senhor, o Senhor falou que ia abrir as portas não abriu. Se não abriu a porta que você quer, porque você tem que entender que tem uma muito maior aguardando para o nome dele ser glorificado na sua vida. Mas isso depende da sua fé. Deus, Ele não precisava levar esse povo como levou. Quer ver uma coisa? Eu quero voltar um pouquinho. Júnior, coloca o versículo 14. O primeiro versículo, desculpe, o versículo 1. Olha o que eu vou falar para vocês nessa noite, 14:1. Travou, Júnior? Glória a Deus. Vamos lá, leia para mim, vamos lá. Então, falou o Senhor Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, Peraí. Tem um monte de gatas. Vamos juntos? Vamos ensaiar aqui? O negócio não tá bom não. O lado A parece que tá correndo mais do que o lado B. E o quem tá no corredor aqui não sabe se fica no A ou no B. Tá uma confusão. Vamos lá, versículo 1. Vamos lá, 1, 2, 3, pera aí, 1, 2, 3, vai! Então, falou o Senhor, dizendo:
assentareis. Se vocês pararem para analisar isso aí, um homem normal diz isso é loucura, pô. Irmão, quem é que está fugindo do inimigo e vai para um lugar sem saída? Fala para mim. Foi isso que Deus fez com o povo. Entende, irmãos, que nem sempre o que parece é. Deus falou, tá bom, vem por aqui, vai por ali, agora vocês param aí. Aonde, mas não tem pra onde ir? É aí que eu quero vocês. Tá entendendo, irmão? Porque assim, vamos ser sinceros, sabe o que quer dizer Pierote? Lá é beco sem saída. Migdol, Torre Alta. É isso aí. E lá do outro lado, Baal Zephon, onde era o Senhor do Norte, já ia falar, de jeito nenhum nós vamos pra lá. E aqui tem uma torre alta. E lá é o monte. Pra onde que nós vamos? É aí que Deus quer. Porque, irmão, quando Deus permite que você entre num local que aparentemente não tem saída, é que Ele quer que você prove o poder poderoso dEle na sua vida. Que muitas vezes a gente entra numa situação de, meu Deus, essa situação não tenho o que fazer, não tenho para onde ir. É aí que você deve olhar para o alto, que é de lá que vai vir o teu socorro. O teu socorro, ele vem do Senhor. Servo de Deus, não existe lugar que não tenha saída, porque o nosso lugar vem do alto. A nossa ajuda vem do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. A nossa ajuda vem de lá, irmãos. Não há nada que Deus não possa fazer. Muitas das vezes o que está faltando na nossa vida é o que faltava ao povo de Israel. Uma fé que abra uma porta diante de você. É isso que está faltando. Está faltando a igreja entender que o mesmo que Deus fez com o povo de Israel, Ele está pronto, preparado para fazer pela sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Diga amém. Está pronto para fazer por você, irmãos. Você só precisa entender isso. Será? Vamos parar para pensar antes de eu partir para o próximo versículo. Será que Deus nos chamou para ficar na igreja, ouvir uma palavra, pô? Uma palavra. Ou um louvor. Baixinha, glória a Deus, Deus esteja contigo. Que louvor abençoado. Será? Paulo diz em Efésios 6:10 das armaduras espirituais. Olha aí como é que a coisa começa a apertar e se complicar. Ele diz, olha, revestido de toda a armadura de Deus, porque deixa eu falar uma coisa aqui no pé de ouvido de vocês. Você não tem que lutar contra o sogro e sogra, não. O negócio é pior. Ainda que tem algumas sogras aqui, meu Deus, mas é pior que isso aí. Porque tem gente que fala, né, pô, minha sogra é um. Mas na região celestial tem um negócio lá bem pior. Então ele está nos preparando, irmãos, para nós vencermos batalha. Se você não quer se preparar para vencer batalha, a igreja não é o seu lugar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra a potestade, irmão, principado, a capetada toda que está lá fora. E se a gente não crê nisso, a gente vai viver perdendo batalhas. Quantas vezes, irmão, o meu marido, meu Deus do céu, meu não, né? De vocês. Marido de vocês, pô, ele tava tão bonzinho, cara, não sei o que aconteceu. Esse homem chegou virado. Espiritual, irmão, acontece. Na minha, na sua. Caramba, minha mulher tava tão boa, tão tranquila. Rapaz, como é que essa mulher voltou, cara? Jesus Todo-Poderoso, volta lá quando tu tava. Não é assim que alguns falam? Vida espiritual, irmão. Se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, a gente vai viver perdendo batalha. E tudo que Deus quer é nos preparar, é nos forjar para essa batalha, essa guerra que eu e você vivemos diariamente. E Deus, Ele quer preparar o teu coração. Porque se você viver só no natural, irmão, vai lá ver seriado de Netflix, não tem nada de errado, pode ir lá ver. Mas tem gente que é maratonista, né? Ele lê 5 minutos de Bíblia e toma ele maratona, pum, 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 pum. Aí tu tá fortão para lutar contra quem? Tu tá do lado dele. Me olhando, é isso mesmo. Eu falo mesmo, irmão. Tem papo na língua não, eu falo. Então, querido Moisés, Deus ele chama Moisés para preparar o povo, irmãos. Hoje não tem mais Moisés, hoje tem esse camarada que vocês olham, diz feinho, baixinho, esquisitinho ele, né? É ele que está aqui para pregar. Lembra aquele camarada lá em Lucas 16? Ele, a parábola do rico e do Lázaro, lembra? Que o Lázaro, mendigo, ele morre e acorda lá no seio de Abraão. Aí o rico acorda no inferno. Ele diz, pai Abraão, permita-me
Que alguém vai lá e avisa por meus irmãos, não vai não. Morto nenhum vai voltar não. Lá tem Moisés e os profetas para que pregue para eles. Não, mas se o morto voltar, ele vai. Se o morto pudesse voltar, ele acreditaria. O que ele está querendo dizer? Ouça os profetas, ouça, porque através do profeta é o Espírito Santo que está falando, irmãos. É ele que está nos fortalecendo a cada dia. Não podemos hoje, que é domingo, acordar amanhã de manhã, ter uma situação no trabalho e a gente começar a chutar latinha. Oh, meu Deus do céu. Segunda-feira, rapaz. Meu Deus, não sei por que tem segunda-feira. Esse trabalho. Não, Senhor, teu nome vai ser glorificado nesse trabalho. Senhor, se tem um mal aqui, ele vai cair por terra, porque maior o Senhor para me dar a vitória. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Tu és o Criador dos céus e da terra, todas as coisas te pertencem e todo o poder está nas tuas mãos. É essa que tu luta, a espada não está na tua mão, está na tua boca. E é isso que Deus tem nos forjado, irmão. A igreja do Senhor, ela sempre foi vencedora, sempre. Por mais que ela foi perseguida, por mais que foi jogada no Coliseu, por mais que tentaram queimar os irmãos no passado, mas ela subsiste porque o Deus da igreja é o Todo-Poderoso. E nós não podemos reagir como se não tivesse Deus, porque às vezes mesmo dentro da igreja nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Aí quando Moisés foi trabalhar, disse: Senhor, Moisés, diga o povo que marche. Sabe o que eu digo para você essa noite? Cheio dos teus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, marche. Confia em Deus. Tem certeza que Ele está na tua vida? Então marche, irmãos. Vai para cima dele. Pastor, parece que o diabo está me perseguindo. Vira a página e começa a perseguir o campo. Porque maior é o que está na tua vida do que o que está no mundo. E o nome de Deus na sua vida há de ser glorificado, irmãos. Mas se você andar igual aquela raposa do deserto, dia, vida, o jovem não conhece isso, me perdoe, é os 40 para cima. Mas é assim que muitos crentes estão vivendo hoje. Disse o Senhor: eis que endurecerei o coração dos egípcios, verso 17, para que entrem nele, que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Entenderam até aqui? Por que a luta é necessária? Tem um monte de gente de olho em nós, irmãos. O teu vizinho está de olho em você. Se você não entendeu isso, ele está de olho em você. As pessoas estão de olho em nós. Eles dizem: não, você vai ter a vitória. Eu acredito que tu vai ser curada, será? Quando tu vai embora, diz: será? Mas quando Deus te dá a vitória, fala: cara, realmente foi Deus na vida dele, na vida dela, porque eu sei como ele estava, eu sei como ela estava, e hoje eu posso contemplar o que Deus fez. Verdadeiramente o Deus dela é o Senhor. É para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. A tua dificuldade não é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então, volta comigo aqui. E os egípcios, versículo 18, saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou. Obrigado. Como tinha bonita essa, né? Parece com o irmão dela. Que isso, é chamada de feia, irmão. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha que tremendo, irmão. Mas às vezes a gente lê isso aqui de é o mesmo Deus que nós servimos, irmãos. Não há diferença. O que Deus operava no passado, Ele continua operando nos dias de hoje, irmãos. Nós só precisamos confiar que esse Deus que operou tantas coisas no passado, ali com o povo do Egito, tirando o povo do Egito até ele chegar à terra prometida, era uma preparação hoje. Isso aqui é sombra, é
só que no passado era físico e hoje é no espiritual. A tua saída do mundo, que representa o Egito, em direção à terra prometida, muitas lutas vão se levantar. Mas o mesmo Deus que operava aqui é o que está operando aí. E essa é a consciência que você tem que ter. Porque às vezes quando passamos por luta, dizemos, a gente sempre tenta achar alguém espiritual na igreja, né? E diz, caramba, eu vou chamar a dona Mariquinha para orar por mim. Pô, eu estou numa luta, querido, Deus está te aperfeiçoando, irmão. Abra o teu coração e entenda isso. Se você não tiver em pecado, irmão, vivendo uma vida totalmente desleixada, se você realmente está vivendo uma vida de compromisso com Deus, na leitura, na oração, essa dificuldade não é para te vergonhar nem para te matar. Acredite nisso, irmão. Deus, ele não dá mais fardo mais pesado do que nós podemos suportar. E nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Ele vai entrar como providência. Mesmo chorando, machucando, doendo, você diz, Deus há de glorificar o nome dele na minha vida. A confiança plena de quem te chamou. Aquele que te chamou, ele te garante. Mas sabe o que chama a atenção de Deus, irmãos? Não é o bando de 40 milhões de crentes que existe no Brasil, que procura onde que estão esses caras, essas mulheres. Porque às vezes, lembra no noticiário, Brasil tem 40 milhões de crentes. Fala onde? Tem 40 milhões dentro da igreja. Porque se fosse 40 milhões de crentes, irmão, já tinha 80, 120 milhões de cristãos. 40 milhões de pessoas dentro da igreja. Isso eu acredito. Porque quando Deus ele nos chama, a primeira coisa que Deus fez com Moisés, quando ele chamou Moisés, é se apresentar para Moisés. Quando ele chamou Jeremias, ele se apresentou para Jeremias. Quando ele chamou Isaías, ele se apresentou para Isaías. A primeira coisa que Deus faz é se apresentar. Mas a gente fica, onde ele está? Onde ele está? Aonde que ele está? Porque eu quero falar com ele, eu quero que ele fale comigo. Aonde que ele está? Se posiciona. Pastor, eu nunca tive experiência com Deus, porque você nunca se posicionou. Nunca. Pastor, eu tenho uma tristeza no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus fala, mas Ele nunca falou comigo. O quê? Você que nunca ouviu, quis ouvir. Posso falar uma coisa para você? Essa noite, agora, nesse momento, Deus está falando contigo. Aleluia. Porque as pessoas querem ouvir Deus, mas não querem abrir a Bíblia. O melhor lugar para se ouvir Deus é abrindo a Bíblia. Como diz um pregador que passou por aqui, quer ouvir ele falar alto, então leia a Bíblia em voz alta. Agora o que não podemos é ser um bando de cordeirinhos, irmãos, seguidores de pastores. Nós não somos seguidores, aquele nome ali não é fantasia, seguidores de pastores, seguidores de igreja, não. Nós somos seguidores da verdade, a verdade é a palavra de Deus, irmãos. Chegou a hora de você fazer da tua vida uma diferença, por mínima que você possa achar que é, mas fazer a diferença. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. Porque todo mundo que encontra com Deus, ele olha para a sua insignificância e diz, cara, não sou eu, não pode ser. Não, todos, irmãos, sem exceção. Moisés, quando encontrou com Deus, você sabe, disse, Senhor, eu não posso. Por que, Moisés? Meu falar é pesado, chamarão, eu não consigo. Quando ele encontrou Jeremias, encontrou com ele, Jeremias olhou, não, Senhor, eu só sou uma criança. Como é que é esse negócio? Isaías, quando encontrou com ele, Senhor, eu sei o lápis impuro e vivo no meio do povo de lábios impuros. A maioria dá desculpa porque olha para a sua insignificância. E se nós olharmos, quem somos nós para ser usado por Deus? Mas é a misericórdia dele a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Todos nós temos plenas condições de ser usados por Deus. Essa manhã eu fiquei maravilhado. 2 camaradas novos. Olha lá, cadê o outro? Um eu já vi. Léo e Renato. Já ouviram esse nome na Bíblia? Léo e Renato? Não ouviram não? Está na Bíblia não? Léo? Tem Léo na Bíblia? Não, Renato? Não, tem Júlio, glória. Os camaradas mesmo, irmãos. Alex jogando ele na Copa do Leão. Alex, vai, rapaz! Jogou os caras aqui em cima, jogou o violão na mão deles, ajeitou a bandoleira, né? Bandoleira é de fuzil. Ajeitou, sei lá, violão também a bandoleira? Ajeitou. E os caras tocaram. Não interessa se está com medo, tremendo. O importante é você mostrar que veio.
O importante é falar, Senhor, mesmo com medo, mesmo tropeçando, mesmo batendo um joelhinho, fazendo barulho no microfone, e eu vou lá e faço. O teu nome vai ser glorificado. É isso que nós precisamos ver, irmãos. E eu continuo, irmãos. Vamos lá, para nós terminarmos. Vamos voltar para Moisés. Até a pilha já me abandonou. Mas Deus ficou. Tá não, Léo? Tá aqui? Foi embora não. E disse o Senhor, versículo 23, versículo 22, 21. Então Moisés estendeu as suas mãos, o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Experiência, irmãos. Agora a experiência pessoal. Esses camaradas não poderiam chegar lá do outro lado e dizer, não, eu não tive uma experiência. Eles viram Moisés e Arão no Egito, mas agora era eles. Eles estavam vivendo a experiência, é isso que Deus requer de nós, irmãos. Nós vivemos a nossa própria experiência com o Senhor, mesmo que seja pequenina, não importa, mas que venhamos a viver uma experiência com Deus. Para isso que Deus te chamou. Porque se apertar alguns crentes e falar, Deus existe, existe, Deus existe mesmo, existe, tu tem certeza? Ah, mas sei lá, mas existe sim. Você precisa da marca, irmão. Você precisa ser selado. Você precisa ter uma certeza, porque a Bíblia diz que sem fé, fé é certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é isso que nós precisamos. É por isso que as igrejas hoje, irmãos, eles estão fazendo a igreja de fantoche. Levanta o pé, pula, tira o pé do chão, e agora? E depois abre a carteira e traz aqui um dinheiro para Jesus. Porque falta palavra, e onde falta palavra, falta conhecimento, e onde falta conhecimento, o povo perece, como diz as Escrituras. Então Deus, irmãos, diz o versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, escute isso, para nós caminharmos para o final. O Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O que ele fez naquela vigília da manhã? Olha o que Deus fez. Tirou-lhe as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Entende isso, irmãos? Entende que Deus peleja por nós? Você não vai vencer a tua batalha na força do teu braço, mas na força do teu Deus. Nada está perdido para nós não, irmãos. Eu encontro pessoas dizendo, pastor, eu acho que o meu sonho naufragou. Que isso? Nenhum dos teus sonhos vai ser frustrado, não, irmãos. O nome de Deus na sua vida, ele há de ser glorificado. Mas o que faz muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção é nós entregarmos o ponto e negarmos a fé. Mas no momento que a sua fé ela é reanimada, ela é fortalecida, ela se levanta, as coisas que Deus te prometeu continuam no mesmo lugar. E é isso que nós como igreja temos que entender. Nós não entramos aqui por entrar, entramos aqui porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e que o nome dele há de ser glorificado na nossa vida. Não somos habitolados, certo? Não tínhamos nenhum lugar para ir. Então vamos nos trancar dentro de uma caixinha quadrada, escutar um baixinho escuro gritando no nosso ouvido. Será que é isso, irmão? Deus ele tem muito mais para nos dar, irmãos. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos verdadeiramente nos voltar para o Senhor. Nós somos a igreja dele. É um convite que Deus tem feito a cada dia para cada um de nós. Não há nada que Deus não possa fazer. Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Nada, não há impossível, não há nada que ele não possa fazer. Então nada está perdido, pastor Júlio, a minha família, nada está perdido, pastor, a minha saúde, nada está perdido, pastor, a minha condição financeira, nada está perdido diante do nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso, essa trajetória do povo, é para o povo entender quem era, a quem eles serviam. E a pergunta hoje é,
Será que você já entendeu a quem você serve? Porque se você entendeu isso, irmãos, vai soprar o vento, vai cair a chuva, vai correr os rios, vai combater contra você, mas eu acredito que você não irá cair, porque a tua fé, ela está fundamentada sobre uma rocha. E os egípcios, e Deus tirou-lhes, 25, as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da parte de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram o carro e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Se era algo que eles precisavam ver para crer, eles viram. Se era algo que era para edificar a fé deles, de ver algo sobrenatural, um mar se abrir diante deles, aonde eles pudessem passar com pés a seco, enxuto, e tocar ainda a mão nas águas de um lado e do outro, naquele grande corredor. Tu imagina a cena, irmãos? Imagina. Agora, uma coisa que eu carrego no meu coração: não sou super-homem espiritual, eu sou falho, eu sou um homem, sou falho, cometo erros, mas Deus não precisa fazer isso para mim crer que Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Deus, Ele não precisa ressuscitar um morto para Ele mostrar para mim que Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele não precisa fazer uma pessoa botar o câncer para fora, cuspir, como eu cansei de ver. Você pode não crer, cuspir um câncer para fora para mostrar para mim que Ele é o Todo-Poderoso. Eu olho só o que Ele fez na minha vida e eu já dou crédito dizendo: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo diz que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Talvez alguns de nós que estamos aqui essa noite ainda não chegou, ainda não viu a sua vitória. Você tem orado, você tem buscado, tem pleiteado na intimidade do seu quarto, e ainda a tua vitória não chegou, você não viu. Mas eu creio que você continua crendo que no momento certo o nome de Deus será glorificado. Esse povo precisava, irmãos, 430 anos escravo. Há muito tempo que eles não sabiam nada de Deus. José já tinha morrido há muitos anos. E eles precisavam disso. Nós não precisamos, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, disse Jesus, em meu nome, no meio, ele disse: eu me farei. Quem crê que Jesus Cristo está aqui? Está aqui para curar as tuas feridas. Está aqui para te libertar, para te salvar. O nosso Deus é o mesmo. A gente tem que olhar para a Bíblia e dizer: meu Deus, Tu continua sendo o mesmo de sempre. É colocar o nosso coração, a nossa fé em ação.
Porque às vezes a gente está tomando tanta pancada, e não é possível que Deus está na minha vida. Talvez Ele esteja mais na sua vida do que o outro que não está tomando. Porque talvez o que está acontecendo na sua vida é para te aprumar, irmão. Irmão, quantos casamentos, irmãos, lá atrás eu fui chamado, eu conversei, e hoje grandes casamentos que passaram por aí, eu sou um testemunho vivo hoje. Quantas pessoas vão, a igreja já orou e hoje se encontra curada, mas na época a pessoa, será que eu vou ser, meu Deus, eu estou nessa luta e tal, e hoje essas pessoas dão um testemunho. Na sua vida não será diferente, irmãos. Porque o mesmo Deus do pastor Júlio, do pastor André, de quem quer que seja, é o seu Deus, é o Deus Todo-Poderoso que está na sua vida. Não deixe a circunstância mover o teu coração, não. Não ande por aquilo que você está vendo, porque a fé não é aquilo que nós vemos ou sentimos. Porque a prova foi o que eu perguntei agora. Ninguém está vendo Jesus aqui, mas nós temos certeza que Ele está presente nesse lugar. Usa essa fé que você crê que Ele está presente. Porque uma coisa é você falar da boca para fora, a outra coisa é você crer. Porque a Bíblia fala, se tu creres com a tua boca, e se tu confessares com a tua boca e creres no teu coração, isso é o mais difícil. Vou repetir, a Bíblia diz assim, ó, se tu confessares com a tua boca e creres com o teu coração, sabe o que ele está falando? Às vezes a gente diz assim, não, Deus vai mudar a minha vida, aí lá no teu coração não diz, vai nada. Não, Deus vai me curar, pastor Júlio, eu tenho certeza que Ele vai me curar. Aí lá no íntimo, numa pontada que tu sente, ou um sintoma que tu sente, teu coração diz, vai nada. Alinhar o que sai da tua boca com o teu coração é difícil. Só conseguimos isso pela fé, irmãos. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ele toca nas vestes de Jesus, a palavra diz aqui, que no mesmo instante ela sentiu que foi curada do seu mal. Como? Era um fluxo de sangue. Como que ela sentiu? Pela fé. Ela não viu nada, irmãos. Foi pela fé. Quando ela tocou, porque ela saiu, ela foi se alimentando da fé que saía da sua própria boca. Se tão somente eu chegar lá e tocar nas horas das suas vestes, eu vou ficar curada. Se tão somente aquela mulher foi caminhando e falando, eu chegar lá e tocar nas horas, eu vou ficar curada. Se tão somente quando ela chegou lá e tocou, automaticamente ela falou, eu concluí aquilo que eu acredito. Ela não viu nada, mas a fé dela dizia, missão cumprida. E é isso que nós precisamos, irmãos. Ah, esse garoto não quer Jesus. Ah, esse garoto, meu Deus, eu tenho orado por ele. Não, você e toda a tua casa servirão ao Senhor. Mas não é de boca para fora, alinha com o teu coração. Ah, eu saí para ver um emprego, não consigo. Já fui de novo, não consigo. Olha, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Irmão, por favor. Você tem poder, como foi iniciar o culto aqui, de profetizar. Talvez você está profetizando contra você. O que você fala? Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer religião que abrir a boca para te amaldiçoar, não vai acontecer nada. Mas o que sair da sua boca é o terror. A gente tem que ter muito cuidado, porque em nós está o Espírito Santo, irmão. Tu lembra de Paulo? Eu vou falar uma coisa rapidamente para você. Às vezes a gente pensa que não, só vamos falar que vai curar. Mas tu lembra, Paulo queria pregar para o procônsul. E tinha um cara, Elimas, ele estava tentando persuadir ali o procônsul não ouviu. Paulo olha para ele e fala, ó filho do engano e de toda perdição, tu ficarás sem vida, no outro dia tu ficarás cego. A Bíblia diz que na mesma hora, aquele cara começou a tatear, procurar aparente poder na palavra. Eu já vi crente, irmão, já ouvi. E essa doença aí, quem tinha meu pai, minha mãe, agora está comigo, minha mãe morreu. Meu irmão, não se amaldiçoe. O que sai da tua boca tem poder. A minha família é assim mesmo, porque era tudo espírita, por isso que essa luta. Não. Aquele que está em Cristo, diz Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas se passarem na tua vida, eis que tudo se fez novo. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida e na vida da sua família. Você
tem uma nova vida com Cristo Jesus. Ah, o meu casamento acabou. Já era, não tem mais jeito. Que isso? Deus ainda não deu a última palavra. Eu costumo dizer que alguns casamentos não reatam porque uma das partes se permite. Não tem jeito. Aí um lado diz assim, eu não quero mais, a outra diz, mas o que eu vou fazer? Ela, não, irmão, continua na fé. Continua. Eu sei que uma vez eu falo isso, algumas pessoas dizem, pastor, por favor, continua. Já fui provado em muitas coisas. Mas em todas elas, graças a Deus, Ele me fez mais do que vencedor. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que não é aquele que nos chama de cavalo, não. É um Deus que nos chama com amor de filhos. Olha para mim. Você é filho de Deus, princesa de Jesus. Vocês, meninas, vocês são princesinhas do Senhor. Vocês merecem coisas muito maravilhosas. Tanto é que a minha esposa ganhou isso de presente. Alguém pode dizer aí no meio, pastor, acho que ela não se deu bem, não. Não oro mais por você. Sabe, irmãos, você merece coisa, sabe, boa. Agora, às vezes, a gente se permite. Não, sabe, já está tanto tempo sem ninguém. Então, aí olha o Joaquim, ele não está fazendo nada, você também não. Ele nem te olhou, ele passou e olhou, viu? Olhou nada, ele passou, ele queria ver a dela. É tão carente, coitado, que ele não olhou. Deus vai te abençoar muitíssimo. Olha para mim, Deus vai te abençoar muitíssimo. Não no nível da minha esposa. Tadinha dela. É a única coisa que me resta. Mas vai te abençoar muitíssimo, irmãos. Vamos calibrar a nossa fé, queridos. As pregações da igreja não é para a gente entrar aqui e dizer a pregação foi boa, não. Eu vou mudar a minha história. Jesus vai mudar a minha história. Você não entrou em qualquer lugar, você entrou na casa de Deus. Os meus amigos falavam, cara, com essa cara não vai casar nunca. Eu vim para Jesus, pronto, me dei bem. Cara, não bota uma máscara, não faz uma cirurgia. Mas Deus me deu uma esposa que ela tinha miopia no 4º grau. Depois que ela casou, eu orei por ela, ela está enxergando. Ela disse, meu Deus, agora já era, passou sempre. Mas brincadeira à parte, Deus ele tem promessa para a sua vida. Eu sei que alguns de nós essa noite estão desistindo de algumas coisas. Estamos abrindo mão, irmão. Mas deixa eu te falar contigo, não abra mão não. Olha para mim, eu estou terminando, de verdade. Não abra mão não, irmãos. Eu estava conversando com a irmã Renata hoje, um particular nosso na porta. E ela, há uns anos atrás, ela teve que abrir mão de uma coisa que ela não conseguia abrir. Mas aquilo estava sendo âncora na vida dela. Eu estava conversando com ela e eu dei o meu testemunho para ela. Falei que, cara, eu também é a mesma coisa. Porque às vezes a gente está segurando algo, irmão, a gente está preso em algo, que aquilo está sendo uma âncora na nossa vida. E a Renata, quando abriu mão com muita dificuldade, e eu falei para ela, desde que você abriu mão, olha o que Deus fez, olha da onde Ele te tirou, olha quanto você andou nesses anos todos. Porque tem coisas na nossa vida que a gente precisa abrir mão, larga. As pessoas estão presas, irmão, no nada, irmão, tudo é Jesus, irmão. O resto é nada. Então, quando ela olha para trás, hoje vê a trajetória de vida, o que Jesus fez, porque ela foi uma corajosa, mesmo doendo, mesmo chorando, machucando, ela abriu mão e deixou ir de coisas que Deus não estava naquilo. E às vezes a gente está grudado, agarrado em coisas que não está levando a gente a lugar nenhum. Um autoexame que nós precisamos fazer é a cada tempo olhar e ver em que lugar você se encontra. A cada tempo você faz um autoexame e diz, pô, cara, andei bem. Espiritualmente, graças a Deus, deixa eu ver aqui, família, pô, eu dei uma andada. Mas, irmão, irmã, se você passa o tempo
faz uma você se encontra no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, tem alguma coisa errada, irmão. Escute, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo um autoexame da sua vida, os anos estão se passando, está todo mundo progredindo espiritualmente, seja lá o que for, e você faz uma autoanálise e vê que nada acontece, você continua 3, 4, 5 anos passando no mesmo lugar. O problema não está em Deus, não olha para Ele. E começa a fazer uma reflexão dizendo, por que eu estou fazendo? Porque às vezes você não está agarrado em âncora não. Você vai me perdoar o que eu vou falar. Às vezes você não está agarrado numa âncora. A âncora é você. Você precisa se libertar disso, que você não consegue caminhar. Agora uma coisa eu vou falar para você essa noite, uma oração sincera diante do altar do Senhor, uma oração, porque às vezes a gente não está sendo sincero, a gente está pedindo coisas para Deus, fala com Deus, pede coisa a Deus, fala com Deus, mas diz, Senhor, eu não aceito isso. Está escrito na tua palavra, a tua palavra diz, irmão, isso não é ser abusado, é ser ousado, é diferente, ser ousado e ser abusado. Ser abusado é você pedir falar com Deus coisa que Ele não te prometeu. Isso é ser abusado. Agora, ser ousado é reivindicar a promessa dEle na sua vida. Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. Não é isso que está escrito na tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, cumpra em mim com a tua palavra. Às vezes há correntes, irmãos. Já estou terminando. Eu tenho ainda mais 11 minutos. Às vezes, mesmo você sendo crente, você está acorrentado, irmão. Irmã, eu preciso trabalhar com a verdade. Está acorrentado, irmão. Nós cremos em Jesus, amamos Jesus, Jesus é tudo para nós, mas de alguma maneira, por alguma situação, estamos presos. E Ele é o Deus que quebra as cadeias. E eu creio que essa noite algumas cadeias estão sendo quebradas. Porque foi para isso que Ele veio, irmãos. Para nos libertar. Porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos conquistou. Cada um de nós daremos testemunho de que Deus fez por nós. Sem exceção, irmãos. Sem exceção. Cada um de nós. Levantaremos, porque precisamos de tempo em tempo fazer um autoexame, uma análise e falar, pô, peraí, esse caminho que eu estou tomando é como se você tivesse uma empresa, só que a empresa é a sua própria vida. Você tem trabalhado, você tem investido dinheiro na empresa, você tem se doado, tem se esforçado, mas a empresa não está andando. O que você faz? Você faz um balanço. Você começa a fazer um balanço da empresa. O que está acontecendo que a empresa não está andando? Assim mesmo é a vida espiritual. É um balanço, fazer uma revisão, uma autoanálise. Por que a minha vida não está andando? Peraí, aonde que está na Bíblia aqui? Eu preciso ver, eu preciso me enquadrar. E o nome de Deus será glorificado. A igreja é para isso. Jesus Cristo veio para isso, Ele nos daria uma vida com abundância, não uma vida rica, milionária. Se for, divide comigo depois, não é isso que eu estou falando. Mas uma vida abundante, irmãos. Às vezes tem pessoas que moram em mansão e não são felizes. Né? Tem uns que moram em Alphaville e não é feliz. Tem outro que mora em Alfavela e é alegre. Canto o hino da vitória. Então nós precisamos resolver os problemas espirituais. Esse é o nosso papel espiritual. Porque senão, o que acontece conosco? Parece que eu saí daqui, fui lá para o meio da Bíblia, mas depois eu volto. A gente começa a duvidar, irmão. Será que eu estou fazendo tudo certo? A dúvida vem. Será que eu estou orando de maneira correta? Porque, pô, o Joaquim foi, a Joana foi, o Celso, não sei de onde eu tiro esse nome, né? Vem na cabeça, eu vou falando. E eu não? Então a gente precisa fazer uma autoanálise. Lembra de Ana, a mulher de Eucana? Lembra dela? Aquela mulher atribulada de espírito, irmão. Aquela mulher começou a
reivindicar, até que ela chegou uma hora de colocou o pedido dela alinhado com a vontade de Deus. Aí, ó, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, o céu começa a se abrir diante de nós. A palavra que eu tenho para o teu coração nessa noite: não desista dos teus sonhos, irmãos. Satanás, ele tem trabalhado na mente nesses últimos dias. Nossa, como ele tem trabalhado e guerreado na mente, irmãos. É uma batalha e você às vezes até pensa, meu Deus do céu, será que eu não sou crente? Será não? Isso acontece com todos, irmãos. Porque a maior batalha do ser humano é aqui, na mente. Você olha para as situações, não fala, mas você diz: a minha vontade, meu Deus, ele escuta. Por quê? Na mente. A gente questiona aqui, ó. Faz biquinho, chuta a latinha, às vezes aqui. E é aqui que a igreja hoje precisa ser trabalhada. Romano 12, se eu não me engano, 2, né? Que diz da renovação da mente. Nós precisamos, ó, de uma intervenção aqui. Uma mente liberta, irmãos. Porque quantos cristãos eu já vi, graças a Deus, a seguidores não tem isso não. Mas eu já vi cristãos cativos, irmãos. Prisioneiros. Não é de mãos, não. E não é de muro, mas na mente. E quando você tem uma mente livre, liberta, você é totalmente livre. Quando você entende o propósito que Jesus fez por você, por mim, por nós, aí é a liberdade verdadeira. E essa noite, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. E eu termino de verdade agora é de verdade. Eu termino o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3, desse mesmo livro. Olha o que o Senhor diz. Isso aí é meu respeito e teu respeito. Nós não estamos sozinhos. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra. E a maior campo de batalha, onde está, pastor? Aqui. Por isso o capacete da salvação, para proteger a nossa mente. Vamos lá todos juntos? E alto em bom som. O Senhor o Senhor é o seu nome. Ele é varão de guerra. Convida ele para as tuas batalhas. E você, acredite, convidando ele, o Senhor, que é varão de guerra, para as suas batalhas, você cantará o hino da vitória do nosso Deus. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor.